Olá, a paz do Senhor Jesus. Vejamos o que iremos abordar nessa lição de número 3: ciúme, o mal que prejudica a família. E você, tem ciúmes? Como lidar com o ciúme? Tem ciúme do seu cônjuge, irmãos e obreiros? Esqueça a túnica talar colorida do seu irmão. Cuide bem da sua túnica, do seu dom, porque o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito, é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção, conforme Gálatas 5:22. Estudaremos a seguir, primeiro tópico, a falha no tratamento dos filhos. Veja bem, Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os seus irmãos. No segundo tópico, nos diz que o ciúme como a causa dos conflitos. Na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, alimentado, prejudica muito os relacionamentos humanos, por que não dizer relacionamento interpessoal e também eclesiástico. E o terceiro tópico nos fala os males do ciúme. O ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação, ofensas mútuas no casamento. E o ciúme mina também as relações de irmãos, amigos, familiares próximos. Que Deus guarde a sua família desse sentimento ruim de inveja, ciúme. Esse sentimento em ardência, no seu zelo excessivo, o descontrole emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir o seu caminho de destruição moral, física, espiritual e emocional. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver as virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas, no capítulo 5, versos 22. Mas o fruto do Espírito é o amor ágape, incondicional, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança. Gálatas 5:22. Fique conosco no decorrer desta pré-aula, essa pré-aula prática e objetiva, e entraremos com mais propriedade em cada um desses tópicos dessa lição. Pega a sua Bíblia, a sua lição, e vamos ao estudo EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, nesse segundo trimestre de 2023, com essa temática abençoadora: relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista, pastor Elienay Cabral. Pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E nessa feita, a lição de número 3, para o dia 16 de abril de 2023, ciúme, o mal que prejudica a família. O texto áureo nos diz: porque onde há a inveja e o espírito faccioso de divisão, há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3
e verso 16. A verdade prática nos diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Gênesis, no capítulo 37, versos 1 ao 4, e na sequência, versos 11, 18, 23, 24 e 28. Vamos à leitura. Diz o texto: José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles ao seu pai. Verso 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Verso 4. Quando seus irmãos viram que o seu pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Verso 11 nos diz, na sequência da leitura bíblica em classe: os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Verso 18 nos diz: ele respondeu: estou procurando meus irmãos, por favor, pode me trazer onde eles estão apacentando o rebanho? Verso 23 diz o texto: mas logo que José chegou a seus irmãos, despediram-no a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Verso 24. Na sequência, o 28. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José tiraram-no da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de pratas. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Gênesis 37, 1 ao 28. Os objetivos da lição que corresponde a cada um dos 3 tópicos são: primeiro ponto, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. Terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. A palavra-chave da lição é ciúme. E o que é ciúme? Ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ou já sentiram ciúme em algum momento da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por um amigo ou por algum bem e considerado valioso. No entanto, há pessoas que sentem ciúme por cargos, funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional, secular, como também no ambiente eclesiástico. E o ciúme está relacionado à inveja no momento em que ele é capaz de produzir desgosto e até tormento
na vida do indivíduo, principalmente pelo fato dele não poder possuir algo que pertence a outra pessoa. Aí sim começa a inveja, a disputa, a competitividade. E vimos que esse ciúme, esse sentimento negativo, provocado pelo receio ou pela suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse ou afeto a outrem. Isso começa a corroer no emocional, no íntimo, e ultrapassa o zelo e já vai para uma coisa doentia. E o receio de perder algo, a insegurança, esse sentimento negativo em que se mesclam ódio, raiva, desgosto provocado pela felicidade ou conquista de outro. Literalmente, a inveja e o descontentamento com a prosperidade, com a felicidade alheia. Que Deus nos guarde. Introduzindo esta lição, vimos na lição anterior uma trágica postura dos pais de Esaú e de Jacó, que causou conflito entre os irmãos, que transpassou gerações. E nessa lição, a história se repete na velhice de Jacó. Parece que não houve um aprendizado. Pela preferência por José, o filho amado do patriarca, foi alvo de ciúme dos seus irmãos. Com a maior displicência, Jacó expôs José a esse sentimento ruim. Por esse motivo, eles viam José como um delator e merecedor das hostilidades deles, o inconveniente sonhador. Vamos ao primeiro tópico da lição, mas antes, louvo a Deus pelo seu apoio e orações nesse projeto. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, aqui do ladinho, deixe o seu like, comente, compartilhe com amigo, com familiar. A sua interação nesse canal, o YouTube entenderá que esse vídeo é relevante e vai informar esse vídeo para mais vidas, alcançando mais pessoas para a glória de Deus. E não esqueça de ativar o sininho para receber em primeira mão as nossas notificações dos nossos estudos bíblicos para a glória de Deus. Na sequência, primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico, a falha no tratamento dos filhos. O primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, a preferência de Jacó. Segundo ponto, o ciúme em meio à preferência. E por fim, a inveja não permite compreender os desígnios, os planos de Deus. No primeiro ponto, nos fala a preferência de Jacó. E em Gênesis 37 já vimos que Jacó amava José mais do que todos os seus irmãos. Gênesis 37, 3. E na lição 2 estudamos a respeito desse problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Saul e Jacó. E aqui, na lição 3, estamos vendo a história de José, que essa predileção pelo pai Jacó produziu ciúme e inveja entre os irmãos, e as consequências foram graves e traumáticas na carreira, no plano de José até ser governador. Mas quem era José? José é o 11º filho de Jacó, o primeiro filho com a sua esposa favorita, a quem ele amava, a Raquel, depois que a sua irmã Leia já lhe tinha havido dado 6 filhos e uma filha. Estéril, a Raquel, há muito tempo e desejada ter filhos,
Raquel chamou o seu primeiro filho de José, que significa aquele que acrescente. José era o único filho de Raquel nessa época. E percebemos que com esse favorito na casa de Jacó, o comportamento de Jacó em privilegiar José em detrimento dos seus irmãos mostra que o patriarca ele não aprendeu com seu erro em relação ao comportamento com seu irmão Esaú, que causou grandes impasses naquela família. O segundo ponto do primeiro tópico nos diz o ciúme em meio à preferência. Vejamos, ele não só repetiu os males da preferência entre os filhos, como também cometeu o mesmo erro da sua mãe em presentear a José com um traje de várias cores. Além do amor à afinidade, Jacó evidenciou José com essa túnica talar de mangas compridas, coloridas, indicando o filho que amava e, por que não dizer também, o sucessor do seu legado. E isso causou grande revolta aos seus irmãos. Vamos ao ponto 3, que nos diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus para uma família, para um filho, para um lar, para o obreiro. E de alguma forma alguém será sacrificado nesse contexto. Mas a justiça de Deus alcançará aquele que é prometido em herdar e conquistar a promessa. Diz-nos que além desse presente do pai de José, também havia sonhos de que José colocava no relacionamento com seus irmãos, evidenciava, contava os sonhos, sem nenhum receio, sem nenhuma maldade. Ele expunha tudo aquilo que Deus o revelara. No entanto, o sonho dos molhos do trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, nos versos 5 e 9, quando contavam para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles. Por isso, cada vez mais o rejeitavam e o odiavam. Os sonhos tinham um caráter profético. Ninguém poderia mudar o que estava profetizado sobre José nesse contexto da linhagem patriarcal, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa por parte de José e não podiam enxergar de alguma maneira que isso aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito, conforme Gênesis 41 ao 43. Esse que era perseguido, invejado, foi a válvula de escape, o canal que Deus criou para abençoar seus irmãos, sustentar as famílias naquele contexto de escassez. Resumindo, ao primeiro tópico, Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Que tenhamos sabedoria com aquele filho, aquele irmão, aquele obreiro que tem um chamado diferenciado. Que possamos blindá-lo com oração, com sabedoria e cautela e não expor planos, projetos e até mesmo ele, a pessoa em si, que tem esse sentimento do chamado de Deus, ele tem um pouco mais de cautela, saber com quem falar, a hora de falar, o momento de falar, para não sofrer essas consequências, frutos da inveja, perseguição na sua rota
e no seu caminho. Vamos ao segundo tópico desta lição. O segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. No segundo tópico se divide em 3 subtópicos os pontos 1, 2 e 3. O primeiro ponto nos diz a túnica, o símbolo do desprezo. O segundo ponto diz o ciúme, o agente do conflito familiar. E o terceiro ponto, a extensão do ciúme. Primeiro ponto do segundo tópico, a túnica, símbolo do desprezo. Para os irmãos de José, aquela túnica significava desprezo e provocava o sentimento de inveja, de ódio, de raiva. Enquanto para Jacó, em relação a José, era honra, era um legado, uma posteridade. E José sentia bem, mesmo de forma inocente, sem malícia do que estava acontecendo, ele ostentava a sua túnica. Cuide com a sua túnica, com aquilo que você ostenta, fala, comenta, pois pode servir de desprezo e intimidação para o seu próximo. Pois vejamos que a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores. E nesse contexto, feita de linhos grosso, a túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Gênesis 37, 3. Isso corrobora o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Jacó demonstrou a sua parcialidade, dando ao seu filho um longo manto, a túnica talar, colorida, com mangas, literalmente um manto especial. É possível que esse manto, conforme o subsídio, que esse manto tivesse sido confeccionado sobre encomenda com tecido colorido. Esse presente indicava que Jacó pretendia fazer de José o seu principal herdeiro e com isso acirrou a ira entre os seus irmãos. Gênesis 37 e 4. No entanto, que tenhamos graça e sabedoria ao lidar com os filhos e os relacionamentos, em que nós não venhamos a abençoar um em detrimento do outro, privilegiar um em detrimento dos outros e expor aquele que tem um plano de Deus. Literalmente, no contexto profético, José estava em destaque pelas visões, pelos sonhos que ele tinha. Mas Jacó não teve a sabedoria de blindar José, evitar com que ele passasse tantos percalços em relação aos seus irmãos. No segundo ponto fala o ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam ignorado pelo pai. Por outro lado, a razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Vez por outra, alguém que é o favorito, privilegiado, ele falta com a maturidade, com o entendimento, em intermediar a situação e acabar com a predileção. Mas aqui, José, ele foi imaturo, ele estava gostando dessa relação de afinidade com o seu pai. Ele não mediu as consequências disso até que ele caiu em si,
no anonimato, sozinho, vendido como escravo, ele sentiu e conheceu literalmente quem eram os seus irmãos. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência de José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Veja que situação que Jacó colocou José nesse favoritismo, a predileção, que causou o ciúme, a inveja. E nessa fogueira de ódio dos seus irmãos foi colocado mais lenha quando José sonhava e comentava os sonhos, os projetos de Deus de forma aberta a qualquer um. José relatou os 2 sonhos que tivera, nos quais o Senhor havia lhe mostrado que seria o chefe de todos eles. O ciúme dos irmãos os levou a tomar uma atitude contra ele. Vamos dar um basta. Não aguentamos mais. Esse sonhador já está privilegiado com essa capa talar colorida. A nossa capa é uma capa normal, uma cor só, manga curta. O pai dá a ele essa preferência e ele ainda vem nos insinuar com essas visões onde ele vai liderar, gerenciar sobre nós. Quando José foi enviado para investigar, supervisionar as atividades dos seus irmãos, os encontrou em Dotã, conforme nós lemos, junto aos rebanhos. O plano deles, dos irmãos de José, era matá-lo, conforme Gênesis 37, 18 e 19. O plano era matar, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben, que desejava protegê-lo de qualquer mal, conforme os versos 22 e 24. Quando apareceu a caravana dos ismaelitas, dos medianitas, em sua rota de Gileade até o Egito, a ideia mudou. Os irmãos conceberam a ideia de se livrar daquele sonhador, daquele favorito do pai e obter algum lucro. E olha que o preço dos escravos na época era 30 moedas de prata e José foi vendido abaixo da cotação por 20 moedas de prata. Venderam José aos mercadores, tipo assim, vamos se livrar, vamos dar um desconto nisso aí, vamos se livrar. De uma forma insensível, fizeram com que Jacó acreditasse que ele tinha sido morto por animais ferozes e por isso trouxeram de volta a túnica que destacava ele, a túnica colorida de José, embebido em sangue de um cabrito para simular a morte. Misericórdia. Que Deus guarde você, seus projetos, o seu sonho, a sequência, que tenha discernimento com quem contar, para quem contar, e que jamais isso venha subir a mente e contagiar o ambiente, as pessoas próximas que não têm o discernimento dos desígnios de Deus sobre a sua vida, família, ministério, e cria esse sentimento ruim que é o ciúme. Ponto 3, a extensão do ciúme. Nessa lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos de José e Jacó, mas o ciúme está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas na vida conjugal, nas amizades sinceras, relacionamentos profissional e também relacionamentos interpessoal e, por que não dizer, no ambiente eclesiástico. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer, desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança e controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata de uma emoção humana, há uma linha
entre ciúme controlado e o descontrolado. E essa linha é muito tênue. Que nós tenhamos equilíbrio, sabedoria, zelo, cautela, para não nos incorrermos nesse contexto de ciúme. Resumindo, o tópico 2, na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Mas antes, quero lhe fazer um convite. Se você tem sido edificado com essa pré-aula prática e objetiva até o presente momento, dê o seu like. Se você não curtiu ainda, dê o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, comente, compartilhe com um familiar, com um amigo. Assim estarás ajudando esse projeto a ganhar mais vida através da sua interação. Este conteúdo ganha relevância no YouTube, alcançando mais vidas para a glória de Deus. No próximo bloco, o terceiro e último tópico desta lição. Em continuação, terceiro e último tópico, os males do ciúme. E esse tópico se divide em 3 subtópicos, ponto 1, 2 e 3, que diz: primeiro ponto, o ciúme pode causar tragédias familiares. Ponto 2, o ciúme entre os santos, irmãos, cônjuges e, por que não dizer, obreiro, o sistema da eclésia, o sistema eclesiástico. E ponto 3, vencendo o ciúme. Primeiro ponto, o ciúme pode causar tragédias familiares, como temos visto constantemente nos noticiários e manchetes. Briga entre cônjuges, feminicídios, filhos traumatizados, separação, autoritarismo, possessão, onde sufoca o cônjuge, onde controla os horários, a saída, a tecnologia, a câmera, a celular, sufocando aquele lar por causa do ciúme doentio, descontrolado e, por que não dizer, maligno, que perdura há anos, décadas, às vezes com mais intensidade, menos intensidade, e a pessoa não se dá conta do que está fazendo com a esposa, o esposo, filhos, parentes, neste contexto doentio do ciúme, a inveja. O Salmo de número 127 nos diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que tenhamos a segurança em Deus, a confiança em Deus, que Deus protegerá o nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos bens, a nossa túnica, os nossos dons, o nosso talento, mas que não entramos nesse contexto de voltar ao velho homem, à velha natureza, para cometer tragédias emocionais, físicas e psicológicas no contexto familiar. Pois o ciúme causa tragédias familiares e isso não é permitido na vida de um cristão que nasceu de novo, que vive em novidade de vida. Vejamos, não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa, não só poucos os casos em que pessoas se prejudicam umas às outras com ciúmes, delações, filmagens, escândalos, não diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do Salvador, conforme Marcos 15 e 17. No segundo ponto, vemos
ciúmes entre os santos de Deus. Vejamos que, se de uma maneira geral o ciúme obsessivo surge por parte de um dos cônjuges, terminando sempre com violência, separação e outras ofensas, infelizmente, no meio dos santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas, seja no contexto familiar, profissional, secular e ministerial. Assim, por ciúme se caluniam, se difamam, se hackeia site, redes sociais, montam mentira e esquema para acabar com a imagem, com a reputação daquele santo, daquela pessoa, daquele líder, por questão de ciúme, inveja. Ofende o irmão em Cristo e até um colega de ministério, devido à inveja, o ciúme ministerial, por causa da cadeira, a posição, a túnica, talar, colorida. E isso entra num contexto de disputa por igreja, o maior campo, o mais rentável. Amados, que tenhamos sabedoria e graça. O nosso Deus não é Deus de confusão. Ele cumpre o seu desígnio no tempo certo. Para cada um que ele tem um projeto. E a seu tempo, sem confusão, sem escândalo, sem nenhuma perseguição e inveja, Deus vai honrar. Deus vai usar. Deixa Deus cuidar dessa causa. Se o menor vai governar, sujeite-o. Se é o José, com a túnica colorida, talar, diferente da tua, sujeite-o ao seu tempo, é o momento dele. É o momento que Deus está compensando o José. Tem algo sobre ele, é uma linhagem patriarcal, entenda isso. O teu tempo, a tua hora vai chegar. Honre a túnica do seu irmão, do seu obreiro, do seu pastor. Honre o dom dele, o talento dele, a forma dele falar, pregar, ensinar, ministrar. Não fique com inveja. Não silencie ele. Não jogue ele no calabouço. Não deixe ele na reserva. Não haja de forma dúbia com seus companheiros em relação a ele, mas honre ele, pois um dia ele poderá te sustentar quando estiver no governo, na presidência, e vai sustentar a tua família para a glória de Deus. Ame, suporte, ao invés de ciumar, porque o Espírito Santo, a cada dia tem que guardar os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor. Não sejamos cobiçosos de vanglória e posição provocado por outros, tendo inveja e ciúme dos outros, conforme Gálatas 5:25. Mas que tenhamos todos em sujeição um ao outro e considerando o nosso irmão superior a nós mesmos. E no tempo certo, Deus vai nos honrar. Aleluia! Pois Ele é fiel no projeto, no propósito para cada um. E não precisa dissensões, competitividade. Quem faz é Deus. Um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento e a prosperidade na sua posteridade, no teu legado, na tua presidência, na tua gerência, é o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Glória a Deus. Ponto 3, vencendo o ciúme. Vejamos o que diz a lição. Em primeiro lugar, eu preciso alimentar a minha mente com coisas boas. Olha o que diz em Filipenses, no capítulo 4,
E no verso 8, vamos à palavra de Deus. Filipenses diz assim, 4 e 8. Olha a sabedoria de Paulo. Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aleluia. Não à inveja, não ao ciúme, não ao sentimento faccioso. Deus não agrada e Deus conhece o nosso coração. O que pensamos e o que está em nossa mente determina o nosso coração. Como diz o sábio Salomão em Provérbios 4 e 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, a fonte da vida, e que do seu coração possa jorrar amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, para a glória de Deus, para que controlamos as nossas emoções, em que tudo que nós fizermos glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, para vencer o ciúme, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando ou comprometendo a sua qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar uma ajuda pastoral que, com base na palavra, aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo nos ensinou a respeito do amor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que diz que o amor é um dom supremo. E ele fala, e eu passo a mostrar-lhe um caminho mais excelente. 1 Coríntios 13, 1, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Ao verso 4. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes. Repito, o amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente o mal, não provoca o mal, não planeja o mal. O amor não se alegra com a injustiça, com a inveja, mas se alegra com a verdade. O amor, olha o que diz o verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Só com esse amor derramado em nossos corações venceremos todos os sentimentos ruins. A palavra de Deus ainda é o melhor remédio para tratar as emoções negativas. Resumindo esse terceiro tópico, o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento e relacionamentos profissionais, secular e eclesiástico. Elimina também a relação entre amigos e irmãos. Que Deus nos guarde e nos blinde com seu amor, o amor ágape, que é forte para vencer o ciúme. Glória a Deus. Concluindo essa lição, entendemos que essa lição nos convida
a refletir sobre as emoções que permeiam o nosso coração e costumam influenciar o nosso comportamento. O ciúme não deve ser naturalizado ou fantasiado como uma prova de amor, cuidado, zelo, porque ele traz consigo sérias consequências. Devemos lembrar que a Bíblia diz que o amor não arde em ciúme, como nós lemos 1 Coríntios 13:4. Portanto, como cristão, nosso coração precisa ser regido pelo amor e não pelas emoções carnais, da falta de lealdade, confiança e insegurança. Se Deus tem guardado a sua família, descanse no Senhor, porque Ele é fiel para guardar em todos os contextos, aonde ele estiver, aonde ela estiver, o Senhor guardará e a sua família continuará sendo uma bênção. Porque o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir o seu caminho de destruição moral, física, emocional e espiritual. Até quando você vai lidar com esse ciúme? Até quando esse ciúme vai respingar em seus filhos, em contendas, conflitos dentro da sua casa, traumatizando o seu casamento, traumatizando os seus filhos emocionalmente, psicologicamente? O apóstolo Paulo nos aconselha a que andemos dignamente, evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. Um único modo de deter o poder destrutivo é desenvolver o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da nossa alma. Quando levantamos em casa um altar de oração com o cônjuge, com os filhos, o culto doméstico, nós subjugamos o nosso corpo, a nossa carne, para vivermos no Espírito, tendo a mente de Cristo, para que a paz, a segurança e a tranquilidade sejam os sentimentos que dominem o nosso coração, a nossa família, para a glória de Deus. Vamos ao momento de oração. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço por essa pré-aula nesse contexto do ciúme. Que o Senhor venha nos blindar, Senhor. Blindar família com teu amor, com a tua graça, com a tua sabedoria em nossas vidas, para que em qualquer contexto secular, profissional ou eclesiásticos, que venhamos portar, Pai, com graça, para que em tudo o seu nome seja glorificado. E os desígnios teu para cada um, Pai, a seu tempo será cumprido. Que eu tenha a graça e a sabedoria, Pai, de respeitar e honrar a túnica do meu irmão, a túnica do meu colega ministerial. Deus, para que vivamos em unidade no teu reino, onde tu és o cabeça, pois é o Senhor, Pai, que dá o crescimento. Um planta, outro colhe, outro rega, mas a glória é tua, o poder é teu. Te peço uma bênção, Pai, pelas famílias, pelos casais, pelos filhos que têm vivido, Pai, tempos de instabilidade, com tragédias familiares, brigas, acusações. Deus, venha sarar
essa família, venha sarar esse cônjuge, libertando, transformando. Se for alguma coisa maligna, alguma coisa doentia, Senhor, transforme, liberte, encerra, Pai, nessa família, em nome do Senhor Jesus, esse ciclo de maldição, de perturbação, de insegurança nesse casamento, para a glória do Teu nome. Dê paz, dê alegria, dê prosperidade, segurança, e que o Seu amor venha transbordar nessa casa, sem ciúme, sem inveja, para a glória do Teu nome. É a nossa oração. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, até ao final dessa pré-aula prática e objetiva. Obrigado pelo seu apoio e orações nesse projeto. Que o Senhor Jesus continue edificando a sua casa, a sua família, a sua igreja, onde você está inserido, a sua classe EBD, alunos, coordenadores e toda a programação pedagógica da Escola Bíblica Dominical. Gratidão e uma abençoada Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Deus abençoe.